honra, glória, adoração, louvor a ti, Senhor. Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-te mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a cada semana nós aumentamos o número daqueles que nos acompanham. Semana passada, em torno de 600 pessoas. Então, é uma missa, é uma igreja cheia, fora dos limites da igreja. Nós estamos vivendo um tempo muito bonito na nossa igreja, que nós chamamos de tempo comum. Semana passada eu já dizia quais são as características deste tempo comum. Uma delas é a cor verde, que simboliza na liturgia a nossa caminhada na esperança. Caminhamos na esperança de que tempos melhores virão. Caminhamos na esperança de que as noites escuras da nossa vida se transformarão em noites claras, em manhãs de ressurreição. Caminhamos na esperança porque temos a certeza de que nós temos um Pai que caminha conosco. Mesmo quando as lágrimas dos nossos olhos não conseguem enxergá-lo. Caminhamos na esperança porque a esperança não nos decepciona, diz São Paulo. Portanto, essa cor verde é a cor da esperança. Mas é também uma cor que simboliza que algo ainda não está totalmente maduro. É assim a nossa caminhada. Nós não estamos totalmente maduros na nossa intimidade com Deus. Por isso nós precisamos da Eucaristia. Por isso nós precisamos dos sacramentos da igreja. Por isso nós precisamos de vida de oração. Por isso nós precisamos dizer não para situações de pecado. Porque quando nós estivermos totalmente maduros,
aí aqui na terra não terá lugar para nós. Aí chegou a hora de voltar lá para a casa do Pai, porque a minha intimidade com Ele alcançou o ponto alto. É hora de retornar para a casa do Pai. E nesse final de semana, a palavra de Deus vem nos apresentar as dificuldades daqueles que são fiéis à palavra de Deus, daqueles que são fiéis nesta caminhada. Diz as 3 leituras que essa fidelidade vai custar para muitos a dor, vai custar para muitos o sofrimento, a perseguição. No entanto, Jesus não nos abandona nunca, principalmente aqueles que dão testemunho do seu amor. Vamos analisar essas 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, profeta Jeremias, o capítulo 20. Vamos entender bem essa primeira leitura para a gente entender o resto das outras 2. O profeta Jeremias, ele exerce o seu ministério profético no reino de Judá, principalmente na cidade de Jerusalém. Isso mais ou menos 650 anos antes de Cristo. E o anúncio do profeta, ele se divide em 2 partes muito importantes. A primeira parte, ele faz o seu anúncio profético dentro do reinado do rei Josias, que foi um rei muito importante, talvez um dos mais importantes do Antigo Testamento. Muito preocupado em defender a identidade política e religiosa do povo de Deus. Então ele começa a fazer uma grande reforma, chamada de reforma religiosa, com o intuito de acabar com o culto a outros deuses dentro de Jerusalém. E nesse período, a mensagem profética de Jeremias, ela se traduzia num apelo à mudança de vida, num apelo à conversão, num apelo à fidelidade, num apelo à fidelidade à aliança assumida com Deus. Só que Josias morre no ano 605 antes de Cristo. E no lugar do rei Josias é colocado um outro rei chamado Joaquim. Então essa segunda parte da missão profética de Jeremias foi exatamente nesse período. Um período de grande sofrimento, tanto para o profeta, quanto para o povo de Deus. Joaquim foi um dos piores reis que Judá já teve. Foi um tempo de desgraça para o povo. Foi um tempo de injustiça, foi um tempo de infidelidade. Injustiça, muitas vezes, desencadeada pelo próprio rei. Infidelidade porque deixavam de confiar em Deus e começaram a confiar na força do exército dos egípcios. Então foi um tempo muito terrível para o povo de Deus. E isso, diante essa situação para o profeta, era algo inadmissível. Profeta é aquele que Deus usa da sua boca para falar para o povo. Então o profeta dizia: nós não temos que colocar as nossas seguranças em ninguém, somente em Deus. As nossas forças precisam ser colocadas em Deus. Quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa segurança em coisas do mundo, nós estamos deixando Deus em segundo lugar. E o profeta é enfático em dizer: segurança e força nós só encontramos em Deus. Precisamos confiar mais em Deus e não na força do exército. Então, depois de muito tempo caminhando assim, o profeta está convencido de que Judá ultrapassou todas as medidas. Já não se confia mais em Deus, já não se confia mais na força poderosa de Deus. Então o profeta anuncia que haverá uma grande desgraça sobre Jerusalém. O profeta anuncia que os babilônios irão invadir Jerusalém, irão castigar o povo. Só que ninguém dá ouvidos à mensagem do profeta. E no ano 597 antes de Cristo, acontece aquilo que o profeta havia anunciado.
Nabucodonosor invade Jerusalém, e parte da população de Jerusalém vai para o exílio na Babilônia. Isso nós já conhecemos de cor e salteado, essa história. Portanto, o povo de Deus agora passa a ser um povo exilado. O rei Joaquim é deportado, e no lugar do rei Joaquim se coloca um outro rei chamado Sedecias, que começa a sua caminhada muito bem, mas com o passar do tempo vai se corrompendo e começa de novo a fazer aliança com os egípcios. Então o profeta Jeremias começa a profetizar tudo de novo. Olha, gente, fidelidade só em Deus, segurança só em Deus. Só que ninguém dá ouvidos ao profeta, a ponto de nomeá-lo como profeta da desgraça. É verdade, gente. O profeta Jeremias é conhecido como profeta da desgraça no meio do seu povo. Porque tudo que ele anunciava, do ponto de vista humano, não dava certo. E aí o profeta é abandonado por todos, passa a ser motivo de zombaria, passa a ser motivo de chacotas. Só que os babilônios se levantam outra vez contra o povo de Deus e invadem Jerusalém pela segunda vez. E nessa segunda invasão, eles destroem totalmente a cidade. Destrói o templo, e o restinho do povo que estava em Jerusalém vai para a Babilônia e fica lá 40 anos sendo tratado como escravo. Portanto, a palavra do profeta se concretiza. E depois, numa terceira tentativa do profeta, dos babilônios, os egípcios vêm em socorro do povo de Deus. E aí o profeta começa a dizer: gente, isso é passageiro, essa salvação, ela é pequena diante daquilo que Deus tem para nos oferecer. Mas o povo se enche de euforia por verem aqueles que o profeta dizia que seriam inimigos, agora defendendo o povo. Aí Jeremias aparece mais uma vez, dizendo que essa alegria seria passageira, dizendo que essa alegria se transformaria numa noite escura, dizendo que que Jerusalém seria destruída de novo. Só que ninguém dá ouvidos ao profeta, a ponto de acusá-lo de traidor. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 37, nós vamos encontrar o texto em que acusam o profeta de ser um traidor. E o traidor, o que é feito com ele? Ele foi preso, quase foi morto, Jeremias 38. Só que a palavra do profeta se concretiza mais uma vez. 586, Jerusalém totalmente destruída. Portanto, caros irmãos, Jeremias é o paradigma do profeta que sofre por causa da palavra de Deus. E ele muitas vezes permitiu que a amargura acumulada no seu coração se traduzisse em palavras. E isso acontece muito conosco. Quantas vezes nós aqui diante de Jesus no sacrário, nós colocamos para fora aquilo que está amargurando o nosso coração, transformando a nossa oração num lamento. E isso acontecia com o profeta. A sua amargura virava palavras. Mas ele nunca deixou de lutar, porque ele acreditava em qual Deus ele estava servindo. Ele acreditava que a palavra de Deus pode passar muito tempo, mas ela se concretiza na nossa vida. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 5, versículos de 12 até o 15. No ano 57 depois de Cristo, a comunidade de Roma estava vivendo uma crise muito grande. Havia na comunidade dois grupos de cristãos. Uns que vinham do judaísmo e o outro que era pagão, que havia se convertido devido à pregação dos apóstolos. Então começou aquela confusão dentro da comunidade, dizendo assim: para ser salvo, o que é que eu preciso fazer? O grupo que veio do judaísmo dizia: para ser salvo, você precisa observar os mandamentos,
você precisa ser circuncidado, você precisa observar alguns hábitos alimentares, você não pode comer carne de porco nunca, você precisa participar daquele programa que tem 613 observações para se fazer durante o dia. Ele dizia, para ser salvo, nós precisamos de tudo isso. E aí Paulo diz assim, não, a salvação, ela não está no cumprimento de regras. A salvação está na minha opção por Jesus. Isso é muito importante, gente. Cumprimento de regras pode me escravizar. Opção por Jesus me liberta. É diferente. E eu até dizia alguns domingos atrás que eu posso participar da missa todos os dias da minha vida. Eu posso rezar o terço todos os dias da minha vida. E quando eu fechar os olhos para esse mundo, eu vou abrir lá nos braços do encardido. Porque eu participei somente por obrigação. Não foi com o coração. Foi porque alguém disse que eu deveria participar. Mas, enquanto eu estava aqui dentro, meu coração estava lá nas coisas do mundo. Enquanto eu comungava a Eucaristia, a minha boca estava falando coisas que vão contra tudo aquilo que prega a Eucaristia. Aí Paulo vem dizer, agora não, a nossa opção por Jesus nos garante a salvação. Quando Jesus começa a agir nesse mundo pelas minhas práticas, pelas minhas palavras, pelos meus gestos, pelo meu comportamento, eu já participo dessa salvação, que é um dom que Deus nos oferece de graça. Lembra que semana passada nós falávamos da justificação? Que é ser justificado, senão ser salvo sem merecer. Deus nos salvou porque Ele quis. Aliás, toda a história da salvação, a iniciativa sempre é de Deus. Não foi assim com Jesus? Deus quis vir morar no nosso meio. Ninguém pediu para Ele vir morar no nosso meio. Ele quis montar a sua tenda no nosso meio. Ele quis que o seu projeto de amor começasse na barriga, no ventre de uma menina de 17 anos. Ele quis que o seu projeto de amor começasse dentro de uma família, fazendo assim com que o carimbo do céu fosse batido nas nossas famílias. Família é fonte de céu. Família é fonte de eternidade. Então toda essa iniciativa, ela parte de Deus. Deus é que faz por primeiro. Aliás, eu também já disse isso, mas é sempre bom a gente recordar. Deus, a nossa religião é a única religião no mundo que nós temos um Deus que vem atrás de nós. Não somos nós que vamos atrás de Deus. A iniciativa de vir atrás de nós é dele. Portanto, é um Deus que não cansa de correr atrás de nós. É um Deus que não cansa de nos oferecer a salvação. E faz isso por quê? Porque Ele sabe que lá no fundo do nosso coração bate aquele desejo de ser melhor. Às vezes eu faço, São Paulo diz, às vezes eu faço o mal que eu não quero. Lá no nosso coração bate o desejo de um mundo melhor. E esse mundo melhor começa com as minhas práticas, com as minhas atitudes. Não pensem, meus irmãos, que esse mundo novo vai cair do céu prontinho. Deus confiou a nós a construção desse mundo novo. Esse mundo de paz, esse mundo sem corrupção, esse mundo de justiça, esse mundo em que Deus ocupe de fato o lugar que é dele na nossa vida. E por fim, a gente olha rapidamente o nosso evangelho de hoje. O capítulo 10 do evangelho de São Mateus. Que Jesus pede aos discípulos para que os discípulos não tenham medo. Não tenham medo das estruturas deste mundo. Não tenham medo daquilo que vão fazer conosco neste mundo. Medo nós precisamos ter daquilo que vai acontecer conosco depois que nós fecharmos os olhos para esse mundo. Medo nós precisamos ter daquilo que vai acontecer com a nossa alma, se eu não fui fiel, se eu não fui um verdadeiro cristão, se eu não fui quente o suficiente para esquentar esse mundo inteiro. Isso nós precisamos ter medo. É o que diz Jesus
nesse evangelho de hoje. A mensagem do evangelho, ela não pode ficar presa entre quatro paredes por causa do medo, por causa daquilo que vão pensar de mim, por causa daquilo que vão fazer comigo. Mas é uma mensagem que deve ser proclamada com coragem, com coerência, com convicção. E aí Jesus diz, em cima dos telhados. Portanto, discípulo de Jesus não precisa ter medo, nem da morte física. Porque a morte física é algo que nós todos vamos experimentar. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas ninguém está fora de experimentar a morte física. O nosso medo precisa ser de uma outra morte. Lembra quando Jesus dizia que o último inimigo a ser destruído seria a morte? É essa morte espiritual. É essa morte que me faz desligar totalmente de Deus. É esta morte que me faz individualista, que me faz prescindir de Deus, que me faz criar um Deus, a minha imagem e a minha semelhança. Fazendo assim, impedindo assim com que Deus derrame as suas bênçãos sobre a minha vida. Essa morte, Jesus dizia, essa morte precisa ser destruída. E aí ele termina dizendo, nada pode acontecer com aqueles que são fiéis, porque até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Para dizer que Deus sabe tudo de nós. É um Deus cheio de amor, é um Deus cheio de ternura, sempre preocupado conosco. Meus irmãos, o mundo precisa descobrir isso. Nós estamos caminhando há mais de 20 séculos. Quantas invenções tecnológicas os nossos olhos viram ao longo desse tempo que nós existimos? Quantas invenções tecnológicas que aproximam uns dos outros. Hoje, aqui e agora, eu posso falar com alguém que está lá do outro lado do mundo em tempo real. Mas nós investimos muito nisso. Mas nós precisamos investir um pouco agora no nosso coração, porque é o nosso coração que nos aproxima de Deus. Nenhuma invenção tecnológica vai nos fazer chegar perto de Deus, mas um coração transformado, sim. Um coração novo, um coração restaurado, esse sim nos aproxima de Deus. E cada liturgia, cada missa celebrada é um passo mais perto dessa intimidade com Deus. Vamos pedir essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, explique para o nosso coração todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.